Aí está, bom dia pessoal. Segunda-feira, 8 de junho de 2026. Agora são exatamente 10 horas e 57 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se tu chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixe o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar o sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal. Dito isto, o Jonathan me disse que ia chover a semana inteira, e teve alguns passageiros no final de semana também que me disseram que a previsão era de chuva toda semana, e choveu a noite inteira, por sinal. Eu saí agora, abri o sol. Vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Agora tá abrindo sol. Tá úmido, valendo, com nojento, aquele úmido que vem e te agarra, tá ligado? Mas parou a chuva. Mas enfim, não tô torcendo por chuva, muito pelo contrário. Pra mim ela é importante só na hora do pico e nada mais. Deixa rápido quem vai vir no motoqueiro. Deu tudo certo e não fomos parar no X-Racing. Enfim, já tô indo buscar aqui meu primeiro passageiro, uma curtinha só pra me movimentar, pegar na cavalhada ali na frente do Zafari, para levar lá pra dentro do tapete. Meu primeiro passageiro do dia. E lembrando que hoje é segunda-feira, dia 8 de junho, quinto dia útil. Vamos ver o que nos espera nessa segunda-feira então. Eu só sei que eu tenho que correr atrás do meu e nada mais. Pra cima deles e cuida delas. Vai, Moisés! Aqui na arquitetura então, Matheus? Isso mesmo. Feito então, um bom dia aí pra ti. Bom dia pra ti também. Uma ótima semana, tudo de bom, amigão. Feito então. Duas viagens depois, já estamos aqui no meião dos Puff. Trouxe o rapaz aqui para URGS. E agora, procurar um lugar para parar e aguardar o meu principal passageiro do dia, o próximo. Porque o mapa tá todo branco, valendo com força. Tava 1 para 12. Até vou mostrar para vocês. Tava 1 para 12 minutos. O mapa tá assim, ó. Tava 1 para 12 minutos. Eu tava ali na Cônigo Viana. Aí tocou para pegar na Professor Duplan, sei lá, 400 metros de distância. Essa corrida aqui, ó. Para fazer 14 pilas. E olha a distância dessa corrida. 4 minutos. 1,33 o km. Quando eu recebi a chamada, o Gigo disse que eu ia receber 140 pila por hora. Eu pensei que ele tivesse lido errado, porque às vezes acontece, né? Quando o cara aceita muito rápido, no caso eu, às vezes ele não lê as informações completas e buga, né? Faz o cálculo em cima daquilo que ele leu. Eu pensei, não, deve ser 140 pila por hora, imagina. Tava 1 para 12, não tem demanda, preço lá embaixo. Daí quando eu iniciei a corrida dizia lá 1,3 km. Eu tava a 400 metros de distância, fiz as contas, realmente. Eu demorei 6 minutos para fazer uma corrida e ganhei R$14, 140 pila por hora em média, né? Agora só vamos ver quanto que essa moça pagou essa corrida. R$22. A Uber ficou com 30% ou mais. 8 pila e 22 é mais que 30%. Vamos ver quanto que é. Vamos fazer a conta certinho. É 21,97 menos 14, que é igual a 7,97. 7,97 dividido por 21,97. 36%. Explica aí. Explica aí. Eu tô feliz da vida, ganhei 14 pila pra fazer 2 km.
passageiro foi assaltado, cara. Pagou R$ 22 para andar 2 km, 1,3 km. Eu andei 2 km, ela andou 1,3 km. R$ 22. E dizia que estava 1 para 12 minutos, ou seja, que não tinha demanda na região, muito menos dinâmico. Isso é enlouquecedor. Tocou, foi só o tempo de eu parar no ponto de táxi para tirar uma foto para colocar no Instagram, coisa que eu não faço há muito tempo, senão. Tocou uma corridinha aqui, pelo nome parece ser sueca ou nórdica, mas eu não vou falar porque deve ser a única pessoa com esse nome em Porto Alegre, então eu não preciso identificá-la. Pegar aqui na URGS para levar para Leme Silva. Mas uma viagemzinha bem boa, por sinal. Pagando... Quanto que tá aqui? Ah, dispensei o Guigo. Tá, mas acho que é 4 pila o km, 9, 10 reais, uma coisa assim. Mas só pra não passar batido sobre o que eu falei agora anteriormente, sobre essa corrida aí de 14 pila, 140 reais a hora. Não, eu não tô reclamando que eu tô recebendo isso, tá? Antes que me digam que eu tô reclamando, não sei o que. Não. Quisera eu receber sempre 7 pila por quilômetro, 140 pila a hora. Tá feliz da vida. Tá feliz da vida. Não entrava nem no Move Brasil para comprar um carro elétrico. Eu ia lá e financiava com o meu próprio dinheiro. Não tô reclamando. O que eu reclamo é da falta do critério. O que eu reclamo é da falta de transparência. O que eu reclamo é de saber como é que o jogo funciona. É isso que eu reclamo. É isso que eu acho enlouquecedor. Só para desenhar para quem não entendeu. Segundo ela, o nome dela, eu não vou falar, eu me comprometi com ela. Que eu não vou identificá-la, ela deu risada. É loucura da cabeça da mãe dela. Porque eu perguntei, qual a origem do teu nome? Passei, tia. Não vou fazer isso aqui. Passei, aceitei por engano. 8 pilas pra fazer uma volta na quadra, pra levar não sei pra onde. Tô aqui na Leme Silva, então vou achar um lugar pra parar e esperar enquanto eu conto a história rapidinho dessa passageira. Parar aqui na Sarmento, vamos ver se eu acho uma vaga direita aqui. Perto de gasolina, tá de boa, não precisa abastecer agora. Senão eu já aproveitava e ia ali no posto da Patrocínio. Tá, enfim, perguntei qual é a origem do teu nome. Desculpa te perguntar qual é a origem do teu nome. Ela disse assim, é russa. Isso é russa, tá? Achei que fosse sueco. Daí não sei o que, babá. Mas daí ela começou, mas na verdade eu acho que isso é a loucura da minha mãe. Assim, como assim? Não, porque minha mãe disse que leu num livro esse nome de um personagem, não sei o que, e achou bonito e me batizou, mas eu já procurei, não existe. Esse nome não existe em lugar nenhum no mundo. Eu coloquei no Google, não tem origem nenhuma, não tem nenhum registro desse nome. Então deve ser loucura da cabeça da minha mãe. Enfim, é isso. Não é sueca. Só pra não passar batido. Medi 20. Agora eu fiz uma só pra pagar pra ver, sabe? Tocou ali da João Alfredo pra trazer aqui pra Justiça Federal e ele dizia mínima 803 do Comfort, a mínima do Comfort no Diamante. Dizia que era 2.1 km total. E eu tinha que buscar 700 metros, tá? Na Sarmento Leite parado. Eu disse, não pode. Não pode ser só 1.5, 1.4 da João Alfredo até a Justiça Federal. Comecei a fazer conta na minha cabeça e não fechava. Ver pra onde tem que buscar. Ali, voltar nas minhas costas de novo, pegar a Flávia na Receita Federal para levar para Siqueira Campos. E daí vamos fazer o seguinte, vamos fazer essa corrida e vamos pedir reajuste, vamos ver o que vai acontecer. Dito e feito, quando eu iniciei a navegação, a corrida estava 2.3 km. A corrida. Tá, fechou, então não, em vez de 2.1 já estamos falando de 3 km, né? Então tá, então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer essa corrida e vamos pedir reajuste. 7,24. Veio 7,24 de reajuste a mais na minha conta. Além dos 803. Daí tá valendo, né? 15 pila para 3 km, tudo certo, nada resolvido. Oi, boa tarde. Tudo bom pegar a Flávia? Flávia. Sou Uber. Tá, lá na escudaria, tá? Aham, fechou. Enfim, mais um exemplo de como estamos todos sendo manipulados pelo sistema do aplicativo. Ai, triste. Que preguiça. Cara, é impressionante. Não tem viagem com colegas
principalmente quando são 3 ou 4, que sejam lisinhas, né? Que sejam tranquilas, que passem desapercebidos. É inacreditável, velho. Comportamento de colegas dentro do carro vira quinta série, invariavelmente. Aeroporto, 20 pila da 7 de setembro? Não, tá muito pouco. Tá muito pouco. Fiz 14 pila pra 1 km agora há pouco, tia. Ah, meu Deus do céu. Tudo. Não tem critério nenhum, essa merda não tem critério nenhum. 20 pila do centro de Porto Alegre para o aeroporto, 8 km e 16 minutos. Até que tava ok a relação. E agora há pouco ganhei 14 pila para fazer 1,3 km. Tá, tem que esquecer. Aquela lá era a exceção, só que tava boa. Mas eu não tava afim de ir pro aeroporto agora, porque eu não tava afim. Mas enfim, peguei 3 moços ali que trabalham na Receita Federal. Quá, kikiki, iê, iuiu. Uma viagem de 3 minutos. Eu peguei para trazer para um restaurante aqui da Siqueira Campos. Se comportando como todos os colegas se comportam dentro do meu carro. É inacreditável. Conta aí, deixa nos comentários. Isso também acontece contigo? Sol e chuva. Casamento de viúva. Ou seria chuva com sol? Casamento do espanhol. Enfim, tô aqui na Cristóvão Colombo, pegar mais uma corridinha aqui. Vamos ver se a passageira já tá me aguardando. É pra ser aqui neste prédio. Não contava com a minha astúcia. Não contava valendo com a minha astúcia. Agora vamos aguardar no proibido. Tá vindo ela correndinho. Vai ali pro bairro Boa Vista. Então, mais um exemplo. Deixa eu ver quanto que ele pagou de fato essa corrida aqui. Eu fiz 32 pila aqui pro Igara, lá da Carlos Gomes, só porque era rápido. Porque o quilômetro tava pagando mal, mas tava dando 70 pila a hora, então vamos dar. Eu tenho chance, com certeza, de pegar uma corrida boa aqui. Aqui é a Zona Nova de Canoas, né? Vamos ver quanto que ele pagou nessa corrida aqui. 45. Para 33, são 13 em 45, mais ou menos 30%. Tá, mas não era isso que eu queria dizer. O cara disse que deu um susto quando ele foi chamar o carro. Comfort, tá? Business Comfort, só para não passar batida. A empresa que paga, enfim, né? Business Comfort. Ele foi chamar o carro para vir para cá e deu R$73 a chamada. Ele disse, não, só um pouquinho, o que tá acontecendo? Sabe que eu coloquei o endereço errado? Cancelou a chamada. Pediu de novo e deu os 45. Não tava com dinâmica na região. E se colar, colou, né? Se colar, colou. Agora será? Se ele pedisse a R$73 a corrida, será que eu ia receber proporcional a isso? 50 pila, 60 pila a corrida? Ou ia vir os mesmos R$32? Nunca saberemos, 1h27 da tarde. Se tivesse alguma coisa ali, mas eu concorrência no programa de motel patrocina, não pode dizer nada quando o cara tava trazendo uma puta de uma informação, isso me fode. Qualquer um. Também já fomos lá. Não, eu não fui contigo. Mas eu na real que eu não vou jogar o truque porque eu quis ir para Porto Alegre de tarde, né? Queria dar uma estudada. 74% dos ouvintes de rádio podcast acreditam um pouquinho, pelo menos. que ouviram o seu programa favorito. E o rádio está à frente de todas as outras plataformas. 20 anos de idade, num fedor de cigarro, a 1 da tarde, 1h15 para as 2 da tarde. Enfim, acontece, né? Trouxe aqui 2 gurizão para uma escola aqui na Machaca.
O cara não tem minuto de sossego. Eu imaginei. Abraço. A moça que é segurança aqui da escola que eu trouxe o Passo dos Guri tava me filmando agora, tava me abandonando de lá. Toda boba. Que legal isso. Vocês viram agora no take anterior o Dick que estão o Dick aqui da Machaca que tá em reforma e tal. Eu mostrei parte dele, pelo menos, ali na beirando da Avenida São Paulo. Eu achava que era Curitiba o nome daquela avenida ali, não sei porquê. Rua São Paulo, no caso. Eu achava que era Curitiba. Mas aqui deve ter alguma que é Curitiba, que aqui as ruas da Machaca tudo... A maioria é nome de ruas capitais, por exemplo, estados, enfim. Aqui é a Avenida Rio Grande do Sul, que é a primeira. A próxima rua, que é outra uma das principais aqui, é a Florianópolis. Daí tem a São Paulo, enfim. Tá, vou aproveitar que tô aqui. Agora são 12 para as 2 da tarde. Não tocou ainda, tô só no Comfort. Tô com a meta ok, pro horário. E vou almoçar, assim como que vai a meta. Mais de 2.100 novas vagas na educação infantil. É a prefeitura trabalhando para deixar a cidade melhor com você numa boa. Feito então, Helena. Uma boa tarde pra ti, uma ótima semana. Valeu. Feito, trouxe a moça lá da Machaca aqui para a parte hotel da Ubra. E agora bora ali abastecer, que entrei em modo de pane seco. E acabei de ver que bem aqui na frente o posto Ipiranga tá com 6,05 a gasolina. Então já vou ali colocar meus 100 pilinha do dia e nada mais. E as milhas distantes do meu amor. 10 para as 3 da tarde, continuamos aqui em Canoas. Pegar mais uma corridinha de merda só para não passar batido. Olha o Mac todo decorado, né? Aqui no shopping, Parque Shopping. Olha, vai ali pro centro de Canoas, ao som de Blitz. Será que ela está? E juro que eu tô querendo, tentando não tô ainda, mas eu tô querendo voltar a Porto Alegre, né, pô? Tô criando raízes em Canoas, teia de aranha. Mas eu não direcionei, então enquanto eu não direcionar, eu vou fazendo o que eu achar que vale a pena. Como essa agora que eu vou buscar aqui, 18 pilas para 12 minutos para a Avenida Monza. Não faço a menor ideia onde fica. Juro que eu não faço a menor ideia onde fica. Eu só espero, sinceramente, que fique perto da Rua do Chevette. É por aqui, né? Isso, aham. Aqui mesmo, tá ótimo. Feito então, uma Muito boa tarde pra ti, uma obrigada, ótima semana. igualmente. Boa Valeu, semana. obrigado, tchau, tchau. Cá estou, eu acho que aqui já é considerado Guajuviras. Se não é, eu tô depois da Guajuviras. Vamos junto ali até a Avenida Esperança, a última que morre. Eu sei que a Avenida Esperança, a última que morre, é Guajuviras. Eu acho que ali tem demanda. Mas que mapa horroroso esse do dia de hoje. Ah, tava com o X ligado, nem sabia. E não tocou. É raro não tocar no X em espera quando tá chegando. É raríssimo. Que mapa horroroso esse. Branco valendo, com força e com raiva, sabe? A próxima avenida à direita eu vou pegar e vou parar e esperar o meu principal passageiro do dia. O próximo é a Rua
Esperança, a última que morre. E a Rua do Chevette, hein? Esqueci de procurar a Rua do Chevette. Ah, não tô preparado para o sucesso mesmo. Enfim, essa aqui é a Rua da Esperança, a última que morre. Se eu não me engano, ela vai até lá, a Boqueirão, e termina do lado do Assum. Se eu não me engano, mas eu não tenho certeza disso. Acho que tu já criou óculos, velho. Cadê teu óculos? Tá no Gabi? Fonezinho, velho. Fone? Fazia muito tempo que eu não via fone. Pois é, do nada, assim como quem vai amar, parece um pônei na estrada. Fazia muito tempo que eu não via. É que eles cresceram, né? Ah, Desculpa a brincadeira, a piada sem graça. Bora explorar Canoas hoje então, né? Tô aqui na bairro Olaria, passei por uma rua ali que eu nunca tinha visto na vida. Olha, São Paulo já foi hoje, né? Pegar na Cachucha para levar pra Machaca. Hoje não tô dando, hoje eu tô distribuindo. Vou ali pegar na Cachucha, então isso quer dizer, eu tô no bairro Olaria, que é quase, que é limite, né? Bairro limite com a Cachucha. E tô com uma corrida aqui no Ritter para levar lá na Ritter, no caso, para levar lá para aquele mato ali na frente. Tem um arroio que passa ali, que eu não sei o nome. Então vou tentar, Arroio da Brigadeira, que eu acho que o Arroio da Brigadeira é o que é o limite dos municípios de Canoas e Cachoeirinha, né? E enfim, estamos explorando Canoas, né? E do nada apareceu aquela rua ali que eu não sei, o ex me mandou por dentro, não conhecia, que saiu lá atrás do Distrito Industrial até aqui o bairro esse da Olaria. E agora deixa eu ver o passageiro aqui. Guilherme. Vamos pegar aqui à esquerda. E aqui no meio dessa... Não, é um pouquinho mais adiante. Vai ter pelo mapa tá aparecendo, passando um arroio ali. E eu acho que é o arroio que faz o limite dos municípios, né? Eu acho que eu vou buscar o passageiro esse ali no Assum da Ritter. Não tenho certeza. Olha os matos que tem aqui, tia. É aqui embaixo, ó. Vai ter uma ponte. Logo ali na frente à direita. E daí do nada vão sair da Cachucha, de Canoas, e vamos pra Cachucha. Essas câmeras de segurança do município de Cachoeirinha, que eles têm um cercamento digital, que eles chamam, né? E por aqui passou a arroio. Achei que ia ter uma ponte, não. Ele deve passar todo ele encanado. Eu tô vendo pelo mapa esse tal do arroio. E... Enfim, estamos dando no meio aí, distribuindo. Não tô dando, tô distribuindo aqui na GPA. 25 para as 4 da tarde, eu acabei de bater os 200. Aqui. Feito, meu amigo. Uma boa tarde pra ti aí, uma ótima semana. Tchau, tchau, obrigado. Bom descanso aí.
Feito então, 4h02 da tarde. E agora, José. Vambora então? Tocou, vamos voltar ali, depois de quase 3 horas aqui em Canoas. E não passei raiva, só para não passar batido. Tava conversando com o Jonathan agora aqui, durante essa tarde, porque ele mora aqui em Canoas, então. O bom de rodar aqui é que não tem tranqueira, né? O cara só vai, é tudo rápido. E foi tranquilo, não fiz nada demais, nada de menos também. Talvez a mesma coisa que eu fizesse em Porto Alegre, nesse mesmo período. Não fiz as contas, quanto eu rodei em Canoas, não fiz. Mas tá tudo certo. Agora deixa eu pegar passageiro aqui na Rio Grande do Sul e levar lá para Avenida Bento Gonçalves, lá no bairro Santo Antônio, em Porto Alegre, e voltando para minha zona de conforto, digamos assim, né? É raro, mas acontece. Mas assim, ó, é raríssimo, mas acontece. Principalmente de dia. Acompanha comigo. Saí da Matias Velho, Avenida Rio Grande do Sul, e vim para a Avenida Bento Gonçalves, aqui no bairro. Eu falei que era Santo Antônio, até achei que fosse mais para frente, mas aqui é bairro Partenon, um pouquinho antes da Barão do Amazonas. Eu peguei a Matias Velho, a Rio Grande do Sul no caso, passei o viaduto, parei na sinaleira pós-viaduto para acessar a BR-116 à direita. Fechou o sinal, parei ali, sei lá, 40 segundos, abriu, acessei a BR-116. E depois disso, todos os sinais verdes, inclusive agora nesse deslocamento, que eu tô indo até aquele posto que tem ali na frente, para dar um mix. Todos os sinais verdes. Tá, tudo bem, na BR-116 não tem sinal, né? Ah, fechou. Tava na hora, né? Tava começando a ficar preocupado. Fechou. Aqui na Bento, para o acesso da Humberto de Campos. Toda a perimetral, daí aí vale salientar, porque a perimetral, daí Souza Rei, Ceará, depois Dom Pedro II, Carlos Gomes, Tarso Duto, Salvador França. Todos os sinais verdes. Inacreditável. É raro, mas acontece. 20 para as 5 da tarde. E parou. Eu estou estacionado, vou mostrar para vocês, mas antes deixa eu pegar minha lanterna. Estou estacionado já faz uns 10 minutos. Eu vou dizer para vocês o porquê que eu estou estacionado já faz uns 10 minutos. Só no Comfort, é verdade, e não toca nem pregar merda, nem para mandar merda. Olha onde estou estacionado. Reconhece não? Onde estou? Não queria mostrar aquele rapaz, não vi que ele estava passando. Avenida Venâncio Soares, bairro Cidade Baixa. Há quase 10 minutos e não toca no Comfort nem para mandar merda. Às 20 para as 6 da tarde, anoitecendo em Porto Alegre. Mas sabe por que não toca? Porque eu tô só no Comfort. Mas sabe por que não toca? Eu acho que eu não comentei com vocês ainda hoje, neste vídeo pelo menos. Estamos com uma promoção do Comfort de novo, né? E mais uma vez, como todas as últimas semanas que tem acontecido essa promoção do Comfort, eu sei que vários de vocês receberam, que mandaram mensagem pra mim, me perguntaram se eu também tinha recebido. Uns não, então enfim, aquele papinho furado de sempre que a gente não sabe qual é o critério. Como mais uma vez está acontecendo, não toca Comfort. Nas segundas-feiras, amanhã vai estourar de tocar Comfort. Que daí o pessoal vai cansar de esperar, como eu já estou cansado de esperar, e vai ligar X. E daí vai se espalhar. Enlouquecedor. Eu recebi 150 pila para 60 corridas. E normalmente eu recebia, e dá para fazer isso aqui, ó, 3 pila KM no X. Pegar aqui na Olavo Bilac para levar para o bairro Petrópolis. 15 pila para 3 pontos não sei quantos, 5 pontos não sei que KM. Esqueci o que falar. Ah, sim, antes eu recebia essa promoção, quando eu recebia essa promoção, 180 para 70, como de segunda a domingo,
como eu e muitos de nós que trabalham full time estão na categoria Comfort, eu faço mais de 70 corridas naturalmente. Então normalmente esse bônus, na teoria, ele só vem para somar. Na prática não, né? Na prática ele tira das corridas. É só tu ver as ofertas. Porém, dessa vez o estagiário cortou R$30 do meu bônus. E de vários que me mandaram mensagem dizendo: olha só, agora é 150 para 60, é mais fácil conseguir. Para aqueles que trabalham nas horas extras, talvez seja mais fácil fazer 60 do que fazer 80, que era antes. Até então, ok, para esse cara aí talvez ele ganhe. Agora, para quem tá na pista o dia inteiro e tá na categoria Comfort, vamos combinar. Dos quase 200 que eu faço por semana, 70% é Comfort. 120, 140 corridas no Comfort eu faço. Então, na prática, para mim, além de estar pagando 2, 3 pila por corrida, a cada corrida que eu recebo, pagando no sentido de estar recebendo menos, eu tô recebendo menos R$30 de bônus no final da campanha. Só para não passar batido. Bora ali pegar a Ana Lúcia, levar lá para Petrópolis. 7h24 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Tô aqui na zona norte da cidade, Rua Bogotá, para acessar a Avenida Assis Brasil. Que final de tarde, início de noite modorrento esse, senhores. Só corridinha de merda, só desaforo. E muito tempo entre uma corrida e outra, se tu quiser fazer corridas no Comfort. Isso que hoje é segunda-feira, 5º dia útil. Na teoria o pessoal tá com a grana. Enfim, tô indo buscar uma corridinha aqui, bem meia boca por sinal, no X, para me movimentar em direção aos puffs, pegar aqui na Biro Mendes para levar ali pro bairro Chácara das Pedras. E tô cansado já. Mais um pouco, pegar o Rafa às 9h30 na faculdade e depois ficar fofo do sol. Feito então, 9h54 da noite, já aqui na Zona Sul, acabei de deixar o Rafael em casa. E agora partiu o cafufo do sol. E não é que deu um up na última perninha? Consegui me lambuzar com os colegas do Rafa na volta da Urgs ali, fazer aquelas corridinhas que eu gosto. Patati patatá, no final das contas faltou só 32 pila pra meta. Eu achei que ia ser mais fácil o dia de hoje, sinceramente. Eu esperava que ia ser mais fácil, na verdade. Porque do dia 8, segunda-feira, volta de feriadão, patati patatá. Mas não foi. Agora, por último, o estagiário sempre agora, toda semana tem uma noticiazinha pra atrapalhar pra tirar nosso foco, né? Agora somos 6 estrelas. Quando eu vi a mensagem ele disse: tá, voltou o clube 6 estrelas. Aquele lá atrás que fez sucesso durante um tempo, de fato. Não. É só uma brincadeira que os passageiros vão conseguir deixar 6 estrelas para nós. E a gente vai ganhar, sabe o quê? Um elogio no perfil público. E nada mais. É uma ação de marketing da Uber em relação ao Hexa da seleção brasileira, né? Enfim. E outra coisa que daí sim o assunto... Ok, melhor assim do que assado. Eu não peguei na prática ainda como é que é. Não percebi, na verdade. Que agora parece que a oferta de chamadas vai mostrar todas as paradas na oferta de chamadas. Mais o exemplo que apareceu na mensagem dele ali, do estagiário, no caso. Só dizia ali o número de paradas. O exemplo que usou ainda era 4 paradas. Imagina só. Ele ainda usa esse tipo de exemplo para dizer para nós que a partir de agora vai informar todas as paradas da viagem para que a gente tenha conhecimento e as informações completas, né? Mas enfim, eu não sei na prática ainda como é que vai acontecer, se vai ser só a informação do número de paradas, se vai aparecer o endereço de cada parada, que eu acho que é isso o mais importante. Porque daí o cara decide, se for uma parada no caminho, aquela coisa toda, e a corrida for conveniente para ti naquele momento, é mais fácil de aceitar do que sem saber nada, né? Porque do jeito atual, a gente só sabe que tem várias paradas. O início e o fim da corrida. O meio
é dedução. Mas é isso. Amanhã, então, como de costume, já desde o início do ano, mais um episódio do podcast Sem Pauta Sem Vergonha, então não vai ter vlog. Amanhã vai ser com Cleberson Schutz, esposo da Eleonora, e a Eleonora foi minha inscrita de 10 mil. O Cleberson me fez chorar no dia que eu fechei 10 mil inscritos, no caso, aqui no YouTube. O Cleberson me fez chorar naquele dia, não sei se vocês vão lembrar, eu estava abastecendo no posto Pegasus. E daí quando eu recebi a mensagem dele, tá aí meu bruxo, não sei o que, porque eu vinha falando e tal. Ele acompanhou a contagem no aplicativo dele lá do canal. E daí quando fechou 10 mil ele mandou mensagem. Conseguimos, não sei o que, blá blá blá, qualquer coisa assim. Foi a Leonora, minha esposa, não sei o que. E desde então nós viemos trocando mensagens, de vez em quando a gente se cruza por aí. E a semana passada eu gravei com ele, foi bem legal. Gurizão, gente boa, tá estudando, tá batalhando pela vida, tem uma filhinha pequena, correndo atrás do dele. Então fica o convite pra tu assistir aí o episódio amanhã às 22 horas aqui no canal. Mais um episódio do podcast Sem Pauta Sem Vergonha com Cleberson Schutz. E no período da tarde vamos fazer uma live aí pelas ruas de Porto Alegre, como tenho feito já nas últimas 3 semanas, nos últimos 3 meses. Tem dado um resultado bem interessante, principalmente em relação a inscritos. Na última live foram 39 novos inscritos durante a live. Bem legal. Pessoal novo que está chegando no canal, está interagindo. Então amanhã de novo vamos passar raiva juntos. Então fica o convite aí, se tu tiver de boassa, entre uma corrida e outra, ou de folga, ou qualquer coisa assim. Acesse ali a live durante a tarde, para pelo menos deixar um joinha, uma curtida no caso, e deixar uma mensagenzinha lá e tal, que já ajuda bastante pro YouTube entregar para esses novos inscritos, né? Porque esses novos inscritos só estão chegando porque provavelmente o YouTube está entregando, porque vocês estão deixando seus likes, aquela coisa toda. Dito isso, muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez no final desse vídeo, aos meus amigos inscritos. Compartilhe em suas redes sociais, e que não for, ou faça imediatamente. Só para lembrar vocês, meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agora bora descansar, porque amanhã tem tudo de novo e de novo.